Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esta é a palavra do Senhor. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse é um dos enunciados mais clássicos da teologia cristã. Há alguns anos atrás, C.S. Lewis foi convidado para participar de um diálogo interreligioso em Londres, onde ele morava. E ali, reunindo com dirigentes de várias religiões do mundo inteiro, a proposta era o seguinte: cada religioso deveria tentar descobrir aquilo que eles consideravam ser o diferencial da teologia e do pensamento clássico da teologia de cada uma daquelas religiões que foram ali convidadas para se pronunciar. C.S. Lewis, que talvez tenha sido o pensador cristão mais brilhante do século XX, que tem influenciado uma geração inteira, ele foi muito feliz em dizer o seguinte: o diferencial do cristianismo é a graça. Não existe nenhuma religião no mundo que diga isso. Nenhuma. Existem religiões no mundo que creem em céu e inferno como nós cremos. Existem religiões no mundo que creem que Deus se tornou homem, como nós cremos. Existem religiões no mundo que creem que haverá julgamento para os ímpios e haverá salvação para os justos, como nós cremos. Existem teologias no mundo e forma de crer no mundo que diz que o Deus deles morreu aqui na terra e ressuscitou. Então não existe esse diferencial do Evangelho em relação às outras religiões, exceto graça. Graça é o ponto mais controvertido, talvez, e mais diferenciado de todas as outras formas de religiosidade que existem no mundo. Para vocês terem uma ideia, meus queridos, esse assunto é um assunto tão claro, tão direto nas Escrituras Sagradas, mas é um dos assuntos mais esquecidos na teologia cristã, inclusive entre as religiões ou as denominações que se consideram cristãs. E eu estou falando aqui de católicos, espíritas, eu estou falando aqui de mórmons, eu estou falando aqui de adventistas do sétimo dia, eu estou falando aqui de muitos grupos religiosos neopentecostais que não acreditam na prática de que a salvação de fato seja alguma coisa pela graça. E eu vou te dizer uma coisa, e aí eu me arrisco a ir além. Alguns anos atrás, um homem que revolucionou o evangelismo no mundo, James Kennedy, pastor presbiteriano na Flórida, ele fez uma pesquisa e ele descobriu que 80% dos cristãos no sul da Flórida não criam que a salvação era pela graça. Eles achavam que a salvação era pela graça, sim, mas você teria que fazer algumas coisas. Era graça mais alguma coisa. Se você coloca graça mais alguma coisa, se você pensa que a graça precisa de alguma outra coisa que você possa fazer, você está perdendo o ponto da salvação em Cristo Jesus. O texto aqui diz: pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então deixa eu começar aqui fazendo alguns enunciados que eu acho importante que esse texto bíblico nos sugere. Primeiro, salvação é obra da graça, e essa graça é um ato exclusivo e livre de Deus. O texto aqui diz: isso não vem de vós. Não é de obras para que ninguém se glorie. E é curioso, porque o texto aqui está dizendo claramente: você não gera esse tipo de coisa. Salvação não é alguma coisa que brota de você. Tudo provém de Deus. Nada de merecimento. Não vem de nós. É obra de Deus. E para elucidar esse ponto, talvez o melhor texto das Escrituras Sagradas que a gente tem é o apóstolo Paulo, quando vai desenvolver esse pensamento de uma forma mais aprofundada, em Romanos, capítulo 4, que ele fala de um dos personagens centrais da teologia judaico-cristã, que é Abraão, o patriarca, o homem a quem Deus chamou para formar uma nação em torno dos seus descendentes. E a Bíblia diz o seguinte: o apóstolo Paulo, em Romanos 4:1, faz a seguinte pergunta: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Pois se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus.
Pois que diz a Escritura? Abraão creu, e isso lhe foi imputado, foi atribuído para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Presta atenção que o texto aqui está falando de atribuição, Deus atribuir justiça, Deus imputar justiça. Não existe justiça em você, Deus dá justiça em você. Essa é a obra exclusiva de Deus. E é Deus quem faz exatamente isso aqui. E ele faz uma pergunta: Abraão trabalhou para ganhar a salvação? O nosso pai na fé, ele desenvolveu um pensamento de uma forma tal, ele viveu uma vida reta de tal forma que ele realmente mereceu o céu, porque ele foi uma pessoa que fez tudo certinho. Ele disse: não, se era trabalho, não é graça. Se ele trabalhou para isso, ele recebe salário. Quando você trabalha na sua empresa e você recebe no final do mês o seu salário, ou se você paga os seus funcionários um salário no final do mês, você foi uma pessoa justa ou você foi uma pessoa graciosa? Óbvio, a resposta é: eu fui uma pessoa justa. Eu paguei aquilo que eu combinei que pagaria. Então você não foi uma pessoa graciosa, você foi uma pessoa justa. Deus não é justo contigo. Porque se fosse justiça, o resultado seria condenação. Deus é gracioso, Deus não nos trata, e a Bíblia diz isso de uma forma clara, Deus não nos trata consoante a nossa justiça. Deus nos dá isso livre, Ele quem nos dá, é graça. E se é graça, não é mérito, e se é mérito, não é graça. Se é salário, não é graça. E se você está ganhando o céu, por alguma coisa que você faça, Deus não está fazendo nada mais, nada menos do que ser justo com você, porque você mereceu o céu. Então, essa declaração é uma declaração extremamente forte. Graça é ato livre de Deus. Agora, preste atenção que o apóstolo Paulo vai falar aqui, não é de obras para que ninguém se glorie. O problema da salvação pela graça é que a salvação pela graça mexe com uma coisa muito profunda no nosso coração, que é a questão do orgulho. Eu me lembro de uma vez uma pessoa dizendo ao pastor dela, e ela estava brava, ela disse, depois de um sermão sobre a graça, ela virou para o pastor dela e falou assim: eu não gosto muito desse negócio de Deus ser gracioso, não. E o pastor levou um choque. Como assim? Ela disse: não, se Deus faz as coisas por graça, então Ele não me deve nada. Apesar da indignação dela, ela estava certa. Deus não lhe deve nada mesmo, é isso mesmo que a Bíblia diz. Não é de obras para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder olhar para Deus e dizer: Deus, olha, eu fui um cara performático, eu trabalhei tão bem, e agora eu recebo um prêmio da salvação. O Senhor me dá esse prêmio porque eu tenho direito nele. Não é assim que você vê muitas vezes os atletas conquistando suas medalhas. Está aí as Olimpíadas chegando, né? Olha para o Usain Bolt, olha para o James LeBron do basquete, olha para Cristiano Ronaldo. Quando eles obtêm a vitória, eles chegam diante, e o Cristiano Ronaldo, algum tempo atrás, depois de ter classificado a seleção de Portugal, ele virou e falou: eu estou aqui, eu sou o cara, então eu mereço porque eu sou bom, né? Você não vai poder chegar diante de Deus e dizer: eu sou o cara, você deve estar impressionado comigo, com a minha performance, eu fui fantástico e agora abre esse céu, porque é um direito meu. O texto diz: não é de obras para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder bater no peito e dizer: pai, eu estou aqui, quero entrar porque eu tenho direito para entrar aqui. Isso é um prêmio. Não. A Bíblia deixa bem claro que ninguém vai ao céu por esforço pessoal. Não é uma conquista, é uma graça. Não é porque você é capaz, é porque Deus fez isso por você. A Bíblia nos diz que a lei do Antigo Testamento foi dada por Deus para orientar as pessoas para a salvação. A lei foi dada para a vida. Sabe o que aconteceu com a lei? Se você volta um pouquinho em Romanos, você vai entender o que aconteceu com a lei. A lei se tornou, ao invés de instrumento de vida, se tornou instrumento de morte. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz no capítulo 3, 19 de Romanos, o seguinte: ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Olha que coisa interessante. A lei foi dada para a vida, mas a lei se tornou o quê? Condenação. Por quê? Não porque a lei fosse um problema, não porque a lei tivesse alguma deficiência, mas porque nós, que deveríamos praticar a lei que Deus nos deu, não damos conta. E sabe o que aconteceu?
A lei nos condena de uma forma tal que agora, diante da lei, todos nós somos culpados perante Deus. E a Bíblia diz, para que se cale toda a boca, para que todo mundo fique assim, ó. Não tem o que dizer. E é interessante que quando você vai lendo a palavra de Deus, no capítulo 3, versículo 28, ele diz assim, de Romanos: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E ele diz mais, quando ele começa a perguntar sobre a questão das obras, daquilo que o homem fala, ele fala, onde é que está a jactância? Onde é que está o orgulho de alguém poder chegar diante de Deus e dizer, eu conquistei? Foi de todo excluído, diz a Bíblia. Não há orgulho, eu não posso chegar diante de Deus, por qualquer razão que seja, e atribuir a mim mesmo a possibilidade da salvação. A salvação é obra de Deus, ela mexe com o meu orgulho, porque eu simplesmente tenho que entender, de uma vez por todas, que eu não vou me salvar. E esse é o princípio básico para a salvação através do Evangelho. Se você, em algum momento, ainda está admirado com a sua performance espiritual, eu quero dizer para você, desista de você. Desista de você. Você não vai salvar a você mesmo. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Pode ler o Evangelho com cuidado. Agora, as igrejas estão pregando isso? É isso que as igrejas estão ensinando? Não, não é isso que as igrejas estão ensinando, infelizmente. Mas esse é o ponto central do Evangelho. Agora, como é que essa graça chega até nós? A Bíblia diz que essa graça ela é providenciada por Cristo. Olha no capítulo 2, se você voltar um pouquinho ao texto que nós lemos em Efésios 2:8. Agora eu queria só ler o versículo 7, diz o seguinte: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha o que Deus fez. Deus pegou Jesus para evidenciar em Jesus a riqueza da graça dele. A graça de Deus é rica, ela é abundante, ela é plena. E o que ele fez? Essa bondade de Deus em Cristo Jesus é quem nos propicia essa salvação. O que Deus fez? Eu e você estávamos condenados por nossos delitos e pecados. Deus pegou Jesus, ele colocou no meu lugar. E o castigo que me traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras eu fui sarado. Ele morreu no meu lugar. Ele pagou o preço por mim. Jesus me substituiu. A riqueza plena da graça de Deus é expressa na obra de Cristo. Cristo providenciou para mim o pagamento do meu próprio pecado. Ele morreu por mim. Se você vem de uma tradição católica, deve ter ouvido uma frase que eu gostaria muito que os católicos aprofundassem, os evangélicos também nela. É a frase que diz, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele que tira o pecado nosso. É ele que tira o pecado do seu coração. Não é você. As obras mortas da lei e da justiça própria são insuficientes, impotentes e incapazes de gerar salvação. Jesus providencia para nós a salvação. Ele fez tudo pela riqueza plena da sua bondade. Ele fez isso aí. Você é salvo pela graça. E isso não vem de você. É dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie. Agora, vamos avançar um pouquinho. Uma coisa que eu acho que faz muita confusão para nós é essa questão das preposições que aparecem na Bíblia. Porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé. E no versículo 10 fala, pois somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Eu até costumo brincar dizendo que salvação, a gente tem que tomar muito cuidado porque é uma questão preposicional. Tem a ver com preposição. Você não é salvo pelas boas obras, mas você é salvo para boas obras. E isso, para fazer boas obras. Quando Jesus te salva, ele te salva para boas obras. Eu vou tratar do papel das boas obras no sermão seguinte. Mas hoje eu queria focar mais ainda na graça. O que o texto está dizendo é o seguinte, entenda de uma vez por todas, que a mediação não é as suas boas obras. As suas boas obras são resultado da obra que Deus fez por você e em você, através de Cristo Jesus, e que foi aplicada pelo Espírito Santo. As obras serão consequências. Então, entenda de uma vez por todas. Você é salvo não pelas obras, mas você é salvo pela graça. Você é salvo, sim, para as obras. Isso é importante para a gente poder entender. Se você entende essa preposição, isso ajuda muito a compreensão sua. A fé se torna aqui uma coisa muito interessante para nós. Olha no versículo 8 como é que fala. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Ou seja, você precisa ter fé. Você precisa ter fé. Porque fé é a mediação
A fé é a forma em que você se assenhoreia da bênção de Deus, da salvação que Deus dá. Deus dá para você a salvação, mas é necessário que você a receba. Agora preste atenção numa coisa que vai frustrar você. Porque o texto diz, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Isto se refere ao quê? É um pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo está sempre relacionado ao sujeito mais próximo dele. E está falando de quê aqui? De fé. A fé não vem de você, é dom de Deus. Nem a fé que você tem é desenvolvida por você. Deus tem que dar essa fé no seu coração. Isso é a obra do Espírito Santo. Por isso que regeneração, conversão, salvação é obra exclusiva de Deus, porque Deus é o iniciador e Ele é o consumador. Não é isso que nos ensina a palavra de Deus? Em Hebreus capítulo 2, versículo 10, diz que Jesus é o autor da nossa salvação. Mas quando você vai para Hebreus capítulo 12, versículo 2, você vai ver que o texto bíblico nos ensina que Jesus é o autor e consumador da fé. É Ele que começa e Ele que termina em você. Aquele que começou boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começa a obra em você é Jesus. E quem vai terminar isso em você é Jesus. E Ele usa o Espírito Santo, Ele te dá o Espírito Santo para poder ajudar, dirigir, orientar, para poder gerar em você sentimento de tristeza pelo pecado, alegria em se aproximar dEle, prazer nas coisas de Deus. Preste atenção, nem a fé é dom de Deus. Agora a fé é meio. Você precisa receber pela fé o que foi lhe dado. Deixa eu tentar uma ilustração bem simples aqui para a gente poder entender isso que eu estou falando. Imagine que você tenha recebido na sua casa uma carta dizendo o seguinte: você foi premiado, você pode ir para o Caribe com direito a acompanhante. Essa é uma boa notícia? Vocês gostariam de receber isso? Ok, essa carta chegou na sua mão e você abre, você não conhece a companhia, você não sabe que companhia é essa, você não sabe quem é que mandou. O que vai acontecer quando você recebe uma carta dizendo isso aí para você? Você vai olhar com desconfiança e dizer, isso aqui é pegadinha. Ou, isso aqui tem algum condicional. Ou, isso aqui é mentira. Ou, a tendência sua imediata, se você é como eu, pragmático e questionador, o que vai acontecer? Você vai pegar essa carta e vai jogar no lixo. Não é assim que você faria? Teoricamente seria assim. Mas pode ser que você receba essa carta e você diga assim, cara, eu vou checar esse negócio. Tá bom demais para ser verdade, mas eu vou checar. E qual é a sua surpresa quando você descobre que você realmente ganhou uma viagem para o Caribe? Isso já aconteceu comigo, isso não é brincadeira. Uma vez eu estava viajando na Carnival Airlines para um congresso de pastores, eu morava em Salt River, New Jersey, estava indo para Fort Lauderdale, e no caminho, peguei um voo barato, 4 horas da manhã, horrível o voo, né? Tinha que chegar 3 horas no aeroporto, aquela coisa toda, mas sentei ali já com essa capacidade explícita que Deus me deu de dormir rápido, graças a Deus, eu entrei no avião e já dormi, né? O avião não estava tão cheio, e eu nem lembro quem é que tinha sentado ao meu lado, eu sei que quando eu acordei, havia alguém me cutucando a perna e dizendo, I think that it's yours. Eu penso que isso é seu. Era um chinesinho, parecendo que tinha saído de conto de fábula, e ele estava apontando para o meu dedo e dizendo que tinha uma bacinha com um número, e parece que o pessoal já estava fazendo esse sorteio há algum tempo, já no avião, e ninguém respondia. Então ele me acordou para dizer, eu acho que é sua. Então olha aí esse número aí. E quando eu olhei, aí estava lá um prêmio para a gente poder passar 4 dias, eu e a Sara, em Bahamas com tudo pago. É um bom presente, né? E nós fomos, óbvio, né? E nós fomos. De graça tem injeção na testa, né? Nós fomos, né? E fomos beneficiados com isso. Agora preste atenção. Quando Deus nos dá a salvação, você pode dizer o seguinte, esse negócio de graça não deve ser bom. Não é assim mais ou menos? Não, mas o que eu tenho que fazer em troca? Não, mas há alguma coisa que certamente eu preciso fazer, porque não é possível que seja de graça, né? A gente começa a questionar a bondade de Deus, a graça de Deus, ao invés de dizer, me dê, eu quero. Isso é meu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Quando você recebe isso que Jesus te dá, esse presente que Deus te dá, graça é um presente. Se é graça, não é mérito, se é mérito, não é graça. Quando você recebe isso, você começa a descobrir a maravilhosa graça de Deus por você e quanto Ele amou você. E é isso que Deus fez por você. Deus lhe deu um presente maravilhoso. A salvação em Cristo Jesus. É para você. Ele morreu por você.
Ele assumiu o seu lugar por você. E Ele lhe deu esse presente. É graça. É graça. Então receba isso que Deus tem lhe dado. Olhe para essa graça e diga assim, que coisa maravilhosa. E olha, deixa eu dizer uma coisa, a graça não tem nem si e nem mais. Porque o que está acontecendo muito em muitas religiões? As pessoas creem que a salvação é pelas boas obras de alguma forma. Tipo assim, né? Alguns creem que a salvação é pela graça, mas você precisa fazer boas obras. Senão você não será salvo. Você colocou boas obras aqui, está vendo? Contaminou a graça. Alguns dizem assim, não, a salvação é pela graça, mas você tem que vir para a igreja. Você contaminou a graça. Você não tem que vir para a igreja para ser salvo. A salvação é pela graça, mas eu preciso trazer o dízimo. Contaminou as boas obras. Você não precisa de dízimo para ir para o céu. A salvação é pela graça, mas eu preciso ser uma pessoa boa. Contaminou as boas obras. A graça. Graça não precisa de mais. Qualquer acréscimo que você fizer a tudo isso é bobagem. Você está deturpando o presente de Deus. Agora presta atenção. Ok, então eu não preciso fazer nada dessas coisas. Ok, eu recebi a graça e esse perigo já aconteceu na história do chamado antinomianismo, de pessoas que acham o seguinte, ok, então não preciso de nada, fazer nada, porque... Gente, a graça leva você a fazer. Quando você recebe a graça, o que acontece? Você começa a viver numa atitude de gratidão pela graça que você recebeu. O resultado imediato de um coração que entendeu e aceitou a graça de Deus é que esse coração responde em amor a Deus. Não faz para comprar os céus, não. E nem faz para subornar a Deus. Nem para convencer Deus de que é amado. Você já é amado. Você já é salvo. Mas faz, sabe por quê? Porque o Espírito Santo que está em você te induz a todas essas coisas. Por que você quer vir para a igreja? Para ganhar a sua salvação? Então esquece. Você errou. A senha está errada. Venha para a igreja, para um culto como esse, porque eu quero glorificar o Deus que me deu salvação. Por que você traz seu dízimo? Eu vou trazer meu dízimo, porque senão eu não vou para o céu. Não, esquece. Essa base de barganha e troca, isso aí não é, isso é merecimento, isso é agressivo a Deus. Então por que eu trago meu dízimo? É porque você ama Deus, porque você tem gratidão no seu coração, porque você tem prazer em contribuir para a obra de Deus, para o reino de Deus, então você vem. Por que eu tenho que produzir boas obras? Porque isso para mim é coisa de quem ama a Deus, de quem vive em santidade. Como é que eu posso viver nas más obras se eu estou sendo orientado pelo Espírito Santo e se Deus mora em mim através de Cristo? Está entendendo? Não é pelas, mas é para. É expressão de gratidão. Esse é o resultado de quem entende que foi salvo pela graça. E sabe uma coisa? Se você não entender que você foi salvo pela graça, você vai ficar sempre muito impressionado com você o resto da sua vida. E gente que está impressionado consigo mesmo nunca glorifica a Deus de coração. É gente auto-enamorada. É gente apaixonada por si mesma. E esse tipo de gente não glorifica a Deus. Não glorifica a Deus. Algum tempo atrás, eu li a história de um pastor que ele era tão apaixonado por si mesmo que o hino preferido dele, todas as manhãs, era Tão Grande És Tu. Ele chegava na frente do espelho e olhava e começava... Quão grande és tu, olhando para ele mesmo. Você está olhando para quem? Para quem que você olha? Esqueça de você e olhe para a cruz. Olhe para o que Deus tem feito por você. E sabe o que vai acontecer no seu coração? Você vai começar a glorificar a Deus. Você está impressionado com o amor de Deus. A graça de Deus te alcançou de uma forma maravilhosa. E você diz, cara, que coisa linda. Como é que eu posso recusar uma salvação tão bela? Como é que eu posso deixar de glorificar um Deus que me fez tanto? Como é que eu posso ter no meu coração essa expressão de gratidão e de alegria por tudo que Ele fez? A graça é um fator propulsor para a sua santidade. A graça é um fator de gratidão para a sua vida. A graça é um fator de louvor. Porque você é salvo pela graça, mediante a fé. E isso não vem de você, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Nós somos obras de Deus. Deus é quem fez. Que Deus nos abençoe. Amém.